Bom, pessoal, o meu nome é Marcos Alberto. Eu hoje, pela misericórdia do Senhor Deus, eu sou um pastor, mas nem sempre foi assim. Durante muitos anos, eu trabalhei com as 3 linhas mais baixas do espiritismo, que é a Quimbanda, Umbanda e Candomblé. Logo que eu nasci, a primeira coisa que a minha mãe fez foi me entregar nas mãos do meu avô. E quem era o meu avô? Meu avô, ele foi considerado ou o maior, ou um dos maiores discípulos de Mãe Menininha do Cantuá. Meu avô era um bruxo, pessoal. Eu não sei se vocês já ouviram falar da Mãe Menininha do Cantuá, mas a Mãe Menininha do Cantuá, ela foi considerada a maior mãe de santo da Bahia. E meu avô, tudo que ele sabia, a respeito de Quimbanda, de Umbanda, de Candomblé, entre outras coisas, como também voodoo, ele aprendeu com a Mãe Menininha do Cantuá. E a minha mãe, ela me entregou nas mãos do meu avô. Para quê? Qual era a intenção da minha mãe? Era que eu viesse a ser um dia, o substituto do meu avô. Para que eu viesse um dia assumir todos os terreiros que ele tinha pelo Brasil. Meu avô, ele era um homem muito conhecido no meio do espiritismo, tanto que ele trabalhava com inúmeras personalidades, como personalidades políticas, do meio artístico, jornalístico, enfim. Meu avô, ele tinha um nome bem abrangente no meio do espiritismo. E a intenção do meu avô era justamente essa, que um dia eu viesse a substituí-lo. Então o que o meu avô fez? Ele me ensinou tudo o que ele sabia de Quimbanda, de Umbanda e de Candomblé. Mas graças a Deus, graças ao Senhor Jesus, que o Senhor Deus, ele tinha uma outra obra na minha vida, Como eu já passei para vocês, hoje em dia eu sou um pastor pela misericórdia de Deus. Por quê? Porque um dia eu fui escolhido pelo Senhor Jesus, como você também foi, meu amigo, minha amiga, você que está me ouvindo agora, o Senhor Jesus também escolheu você para uma grande obra. Em 1984 para 1986, eu vim a ingressar numa empresa conhecida como Interpasse Clube. O que era o Interpasse Clube? O Interpasse Clube, ele era uma empresa que comercializava títulos de clubes de férias. Ao mesmo tempo que ele comercializava títulos de clubes de férias, ele oferecia também a toda pessoa que se associava a ele oferecia uma vasta rede própria de hotelaria, como também hotéis conveniados. A pessoa se associava e ela passava a ter descontos nessa rede de hotelaria. O Interpasse, na década de 80 para o começo da década de 90, ele foi considerado o 3º maior clube de férias do mundo e também considerado o maior clube de férias da América Latina. Então, nesse período de 84 a 86, eu vim a ingressar nessa empresa. Num período mais ou menos de 2 anos, eu me tornei o maior vendedor de títulos que o Interpasse já conheceu. E num período de 3 a 4 anos, vim a me tornar gerente dessa empresa, e a consequência disso foi o quê, pessoal? Eu vim a ganhar dinheiro, eu vim a ter nome e vim a ter fama. Mas ainda que eu tivesse tudo isso, eu não tinha o que eu tenho hoje, que é a felicidade de servir ao Senhor Jesus Cristo. Por mais que eu tivesse dinheiro, por mais que eu tivesse nome, por mais que eu tivesse fama, eu era um homem que vivia na depressão, eu vivia na opressão. E por inúmeras vezes eu tentei tirar a minha vida. E eu me lembro bem, em Volta Redonda, lá na Vila Santa Cecília, onde nós tínhamos também um escritório do Interpasse, eu me lembro que certa vez eu muito deprimido, muito oprimido, porque eu também morava nessa região também, eu me lembro que eu estava no último andar do prédio a qual nós residíamos, e de repente eu comecei a ouvir uma voz, que hoje eu sei que era a voz do diabo, simplesmente dizendo assim para mim: pega o revólver que está na tua cintura, coloca ele na cabeça e começa a fazer roleta russa. Pessoal, presta atenção, eu era um homem violento, eu era um homem que andava armado, e nesse dia que Satanás disse isso para mim, o tambor da minha arma estava todo cheio de bala. Então você imagina, como é que você vai fazer uma roleta russa com o tambor cheio de bala? É querer morrer, mesmo fazendo uma roleta russa com uma única bala dentro do tambor, é querer morrer.
E naquela época o que eu mais queria morrer. Por quê? Porque eu não era feliz, eu era um homem infeliz. E o diabo botou na minha cabeça que no momento que eu tirasse a minha vida, eu iria encontrar a felicidade que eu não tinha. Então o que eu fiz? Eu botei aquele 38 na minha cabeça e simplesmente eu comecei o quê? Eu comecei a disparar a arma. Mas o que aconteceu? Nenhuma bala saiu daquele revólver. Por quê? Porque o Senhor Jesus, Ele tinha obra na minha vida, porque o Senhor Jesus, Ele tinha me escolhido para uma grande obra. Então eu digo a você que está me ouvindo, a você que está aí agora, Deus tem uma obra na tua vida, independente da tua classe social, independente da tua cor, independente até da tua posição financeira, o Senhor Jesus, Ele tem obra na tua vida. Então eu quero que você glorifique a Deus, que você exalte o nome do Senhor Jesus, porque o Senhor Jesus, Ele te trouxe hoje aqui para quê? Para simplesmente dizer a você que por mais que você esteja sofrendo, por mais que você esteja vivendo uma vida miserável, uma vida amarrada, o Senhor Deus está lhe dizendo esta noite que Ele vai mudar a sua vida. Basta apenas o quê? Que você creia, que você deposite nele a tua confiança. E eu me lembro também, pessoal, certa vez também no centro do Rio de Janeiro, né, eu tinha um tio que já é falecido. Ele trabalhava numa empresa, né, do governo, que era conhecido como CVM, que existe até hoje. O que é a CVM? A CVM é o órgão do governo que fiscaliza a Bolsa de Valores. E meu tio, ele trabalhava na rua 7 de Setembro. E esse prédio que era instalado, a CVM, ele tem 34 andares. Então eu estava passando por ali e o diabo mais uma vez disse para mim: olha, vai ao último andar desse prédio, se joga do alto desse prédio, porque você vai morrer e você vai ter a felicidade que você nunca teve. Eu tinha livre acesso. Por quê? Porque meu tio era grande na CVM, era conhecido. Eu subi, eu fui ao último andar, que era o 34º andar, subi na mureta e ali projetei o meu corpo para baixo. Quer dizer, eu simplesmente me joguei. Mas no momento que eu fui me jogar, eu senti um braço, né? Uma mão me puxando para trás. Hoje eu sei que era a mão do Senhor Deus. Por quê? Porque Deus, ele tinha e tem plano na minha vida. E eu quero lembrar você que da mesma maneira que Ele tem plano na minha vida, Ele também tem plano na tua vida. E eu me perguntava: poxa, mas nem para me matar eu sirvo. Por mais que eu tente acabar com a minha vida, eu não consigo, né? Por quê? Porque o Senhor Deus tinha me escolhido para uma grande obra. Eu me lembro também que no Interpasse Clube, né? O Interpasse Clube, a sede da nossa empresa, se localizava lá no edifício igreja, que é próximo ali a Nossa Senhora de Copacabana. Eu me lembro que lá na sede dessa empresa havia um menino chamado Valdir, o office boy. Era um menino bem pequenininho, bem baixinho mesmo. E eu tinha muita raiva daquele garoto. Por que eu tinha raiva daquele garoto? Porque aquele menino, como eu acabei de citar, ele era um office boy, ele ganhava muito pouco. Mas sempre que eu encontrava com ele, ele estava sorrindo, ele estava feliz. E ele cantava uma música que me irritava, que me dava vontade de esganar aquele garoto. Hoje eu sei que eram louvores, né, de adoração ao Santo dos Santos, ao Rei dos Reis, que é o Senhor Jesus Cristo. Eu me lembro também que toda pessoa dentro da empresa, né, que tinha problema, toda pessoa que vinha triste, que vinha deprimida para o trabalho, elas simplesmente chegavam próximo ao Valdir e sentiam uma paz, uma alegria que me dava inveja, pessoal, me dava ódio. Por quê? Porque eu tinha dinheiro, eu tinha fama, eu tinha tudo, mas eu não conseguia ser feliz. E dentro de mim, eu imaginava o seguinte: não é possível que o Valdir, que esse menino seja feliz, porque ele não tem dinheiro, ele não tem nada. Como é que ele pode ser feliz? Como é que ele pode estar sempre sorrindo? Como é que ele pode estar sempre alegre? Então, para mim, eu pensava o seguinte: com certeza, isso que o Valdir demonstra para as pessoas, isso é uma mentira. Com certeza ele deve ser um sequestrador, um bandido, e está aqui só com uma aparência, porque eu não acredito que ele seja feliz. Eu não acredito. Eu tenho dinheiro, eu tenho tudo, não sou. Como é que ele pode ser feliz? E o que o diabo fez?
Satanás simplesmente disse para mim: olha, não se preocupa não, eu vou criar uma oportunidade para que você venha envergonhar o Valdir, para que você venha mandar o Valdir embora. Por quê? Porque eu era o melhor vendedor da empresa, eu era o vendedor que mais produzia naquela empresa, e com certeza, se eu arrumasse um atrito com ele, se ficasse entre eu e ele, com certeza ele seria mandado embora e eu continuaria na empresa. Por quê? Porque numa empresa de venda, pessoal, você vale o que você vende. Aquilo que você vende é o que você vale. Como eu vendia muito, eu trazia muitos lucros para a empresa, eu tinha certeza que eu ia ter condição de mandar o Valdir embora. E o que aconteceu? A oportunidade aconteceu de eu estar com o Valdir e fazer aquilo que, dentro da minha cabeça, fazer aquilo que eu achava ser o certo. Mas mal sabia eu que o Senhor Jesus, ele estava marcando um encontro comigo. Amém? Diga glória a Deus, glorifique o nome do Senhor, porque Deus verdadeiramente ele está nesse negócio. O que aconteceu? Uma semana depois eu estava no refeitório da empresa, comendo, e de repente quem entra, pessoal? O Valdir. E logo que o Valdir entrou, o que eu fiz? Eu fui de encontro a ele, eu era uma pessoa arrogante, era um homem soberbo, né? Durante 30 anos da minha vida pratiquei artes marciais, enfim, eu era um homem que me achava o dono do mundo. E eu fui de encontro a ele, olhei para ele e falei: Valdir, senta aqui, porque eu quero falar contigo agora. E sabe o que ele fez, pessoal? Aquele menino pequenininho, franzino, bem menor do que eu, olhou para mim e simplesmente se dirigiu a mim com uma autoridade que eu nunca tinha visto na minha vida, olhou para mim e digo: eu não vou sentar. E no momento que ele falou: eu não vou sentar, eu olhei para ele e falei: bom, em pé ou sentado, eu vou desmascarar você. Eu vou mostrar para todo mundo que essa alegria que você tem é mentirosa. Sabe por quê, Valdir? Porque eu tenho dinheiro, eu tenho fama, eu tenho nome e eu não tenho alegria. Então eu não acredito na tua alegria. Ele olhou para mim, sabe o que ele falou, pessoal? No momento que ele falou isso para mim, ele olhou para mim e disse assim para mim: olha, a alegria que eu tenho, a felicidade que eu tenho, nem o teu dinheiro, nem todo o ouro do mundo é capaz de te dar, porque a alegria e a felicidade que eu tenho vem do Senhor Jesus, que fez o céu e a terra. E naquele momento que aquele menino falou comigo com aquela autoridade, com aquela determinação, eu não tenho vergonha de falar o que eu vou falar aqui, porque a minha intenção é uma só: é exaltar e glorificar o nome do Senhor Jesus. No momento que aquele menino se dirigiu para mim daquela maneira, o que aconteceu? Eu senti como se alguém colocasse a mão sobre o meu pescoço e simplesmente me colocou de joelho. E eu fiquei de joelho, com meu rosto colado no chão, de frente àquele menino. E eu não conseguia me mexer. Por mais que eu quisesse me mexer, eu não conseguia me mexer. Eu fiquei colado no chão. Jamais em toda a minha vida eu havia sentido tamanha autoridade, tamanho poder. E eu sabia, eu tinha convicção, eu tinha certeza que aquele ser que estava com aquele menino era muito maior do que tudo que eu já havia conhecido na vida. E simplesmente o que eu fiz naquele momento? Eu procurei acionar os meus Exus, porque eu tinha um Exu à esquerda, um Exu à direita. Esses Exus, eles me davam força sobrenatural, ao ponto de eu arrumar confusão com pessoas e eu simplesmente ter uma força incrível de bater em 4 a 5 pessoas. Nem arma, nada me segurava, mas naquele momento eu procurei olhar com os meus olhos, eu procurei virar para o lado para acionar os meus Exus. E aonde é que estava o Exu? O Exu sumiu. Sabe por quê, pessoal? Porque aonde está Jesus, não tem Exu, não tem pombagira, não tem pilintra, não tem malandro, não tem caveira. Aonde está o Senhor Jesus, o mal corre, o mal vai embora. E eu fiquei ali colado no chão, diante dos pés daquele menino. E simplesmente, aquele menino simplesmente, olhando para mim, eu ali de joelho, colado no chão, ele me disse que o Senhor Jesus me amava, que o Senhor Jesus tinha um plano na minha vida. E eu simplesmente ali colado no chão, eu falei com o Valdir, só conseguia mexer os meus lábios, movimentar os meus olhos. Eu simplesmente
Falei para aquele menino, eu disse: Valdir, eu estou aqui com uma única intenção, de mostrar para todo mundo que você era um bandido, que você era um sequestrador, porque eu jamais acreditei nessa felicidade. Mas agora eu digo que eu sou o bandido, eu sou o mentiroso, porque eu nunca, pessoal, na minha vida, eu senti tamanho poder, tamanha presença de um Deus que eu não conhecia. E naquela hora o Valdir simplesmente repetiu para mim que o Senhor Jesus me amava. E eu disse para ele: Valdir, Deus jamais vai querer nada comigo, porque eu sou uma pessoa que vivo no mal, eu sou uma pessoa que ando nas trevas, eu sou uma pessoa que vivo fazendo tudo aquilo que não agrada a Deus. E ele simplesmente disse para mim: vinde a mim, todos os que estão cansados e oprimidos e subcarregados, tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e vos darei descanso para as vossas almas. E naquele momento, pessoal, simplesmente eu chorei. E eu me lembrei o que o meu avô me dizia, que homem não chora. Meu avô sempre me ensinou a não chorar, sempre me ensinou a guardar para mim os meus sentimentos, nunca demonstrar para ninguém. Mas pela primeira vez na minha vida, eu senti uma paz que eu jamais havia sentido, e chorei ali de necessidade de Jesus. E eu digo a você que está me ouvindo, a você que está ouvindo esse CD, você que está aqui ouvindo essa palavra, que quando o Senhor Jesus chega na vida de uma pessoa, o homem não somente chora, mas ele pede colo para Jesus. E naquele momento o Valdir olhou para mim e disse para mim, e simplesmente me fez um convite me falando se eu poderia estar com ele. Isso foi numa segunda, no próximo sábado, em sua igreja, Assembleia de Deus lá de Acari. E eu olhei para ele e falei para ele: Valdir, ali colado no chão, pessoal, eu disse: Valdir, não tenho condição de ir, porque eu sou um homem que viaja muito. Eu viajava direto, pessoal. Eu tenho a felicidade, de conhecer praticamente o Brasil todo. Morei em Portugal, morei em Algarve, tudo pelo Interpasse. E eu vivia mais dentro de um avião do que propriamente dito na minha casa. E o Valdir simplesmente falou para mim, ele fez um desafio dizendo que se o Deus que ele servia fosse Deus, eu estaria sábado lá na igreja dele. Mas se o Deus que eu servia, quer nos Exus, quer nos caboclos, quer nos pretos velhos, se o Deus que eu servia fosse Deus, então eu não estaria lá naquela igreja no sábado. E naquele momento o Valdir simplesmente saiu do refeitório, e aí eu tive força a conseguir me levantar com as pernas tremendo, porque jamais tinha sentido tal poder na minha vida. E de repente o diretor da empresa, Dr. Jacques Slanger, que era um judeu, ele mandou me chamar. O meu nome é Marcos Alberto, mas eu era conhecido como Beto no Interpasse. E quando eu cheguei lá na sala do diretor, ele olhou para mim e falou: Beto, eu não sei o que está acontecendo comigo, mas eu vou ter que te dar folga, algo mais forte do que eu estar mandando te dar uma folga de 15 dias. E naquele momento eu chorei, porque me lembrei o desafio que o Valdir tinha feito, e a palavra daquele menino, como foi dito, tinha sido cumprida. E no sábado, conforme nós combinamos, eu estava lá em Acari, na Assembleia de Deus. E quando eu cheguei lá na igreja, pessoal, eu me deparei com um pastor de cabelo branco, eu não me recordo o nome dele, também baixinho, bem pequenininho, e ele estava pregando sobre Zaqueu. E quando eu ouvi essa pregação, eu falei para mim mesmo: peraí, esse Valdir é um fofoqueiro, ele contou a minha vida para todo mundo.
Ele contou minha vida para todo mundo, mas que moleque contando minha vida, a igreja toda sabe a minha vida. Mas mal sabia eu que os olhos do Senhor são como labaredas de fogo e percorrem toda a terra. Nada e ninguém pode se esconder de Deus. Eu quero agora, meu irmão, te convidar a abrir a tua Bíblia no livro de Isaías, capítulo 53, versículo 4 e versículo 5, que diz assim: verdadeiramente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores. Levou sobre si e nós o reputamos por aflito e ferido de Deus e oprimido. Mas Ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre Ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Por que eu pedi para que você abrisse a Bíblia nesse capítulo, nesse versículo? Porque foi justamente essa palavra, pessoal, que trouxe mudança na minha vida. No momento que o pastor estava pregando, no momento que ele estava falando do Senhor Jesus, ele perguntou se tinha alguma pessoa ali que quisesse aceitar Jesus. E quando eu me vi, eu já estava lá de joelho, aceitando o Senhor Jesus como Salvador. E quando acabou o culto, quando eu estava saindo, esse pastor ele veio em minha direção, mandou que eu parasse e falou assim para mim: jovem, eu vou ler um capítulo e 2 versículos para você, e são palavras que vão ficar gravadas no seu coração. E que palavras foram essas? Foi justamente essa que acabamos de ler, Isaías 53, 4 e 5. E assim que ele acabou de ler, ele olhou para mim e disse para mim que um dia eu iria lembrar dessas palavras. E eu olhei para o pastor e perguntei: mas pastor, por quê? Porque Deus, com braços fortes, um dia Ele irá lhe resgatar do vale da sombra da morte. E eu pergunto a vocês: como é que esse homem poderia saber disso? Como é que ele poderia saber de algo que ainda iria acontecer na minha vida? Aí caímos na mesma palavra que o Senhor Deus nos diz, que os olhos do Senhor são o quê, pessoal? Como labaredas de fogo. Deus, Ele sabe tudo que vai acontecer, tudo que aconteceu, tudo está sob o controle do Senhor. E eu saí dali muito alegre, peguei meu carro em direção à minha casa, mas na metade do caminho eu me lembrei de uma coisa: caramba, o que eu fiz? Eu aceitei Jesus como Salvador, não podia, eu sou macumbeiro. O meu avô, ele sempre disse para mim que de maneira nenhuma eu viesse a entrar numa igreja, que de maneira nenhuma eu viesse a me aproximar dessas pessoas que carregam esse livro na mão, que é a Bíblia Sagrada. E meu avô, ele simplesmente disse para mim que o dia que eu saísse da religião dele, o dia que eu largasse, os Exus dele, o dia que eu largasse aquilo que ele me ensinou, ele simplesmente disse que acabaria com a minha vida. E ali eu comecei a ficar apavorado, porque eu conhecia o meu avô. Eu sabia do que o meu avô era capaz. Meu avô era um homem que tinha entre 1,95 m a 2 metros de altura. Ele pesava 140 quilos, era boxeador e era um homem muito mau. E eu fui realmente para casa com muita preocupação, porque eu não sabia como é que eu ia falar para o meu avô, que simplesmente todos aqueles anos que ele tinha me ensinado, porque o sonho do meu avô era que eu viesse a substituí-lo, é que eu viesse um dia assumir todos os terreiros dele. Eu pensei: como é que eu vou falar para o meu avô que agora eu aceitei Jesus? Simplesmente eu pensei: ele vai me matar. Ele falou que ia me matar e ele matava mesmo. E quando eu cheguei em casa, meu avô não estava. Eu dei graças a Deus por isso, mas eu sabia que ele ia retornar.
E no final do dia, meu avô retornou. E quando meu avô retornou, meu avô veio em direção a mim e simplesmente me perguntou aonde você estava. E eu olhei para o meu avô e eu falei, vô, eu saí, simplesmente saí. E ele simplesmente começou a olhar nos meus olhos, porque ele era um homem que tinha psicologia. Quando você olha para o olho de uma pessoa, você sabe se ela está mentindo ou não. Porque quem está mentindo não te encara. Meu avô olhou para mim e perguntou aonde você foi. E eu falei, vô, já falei, eu saí por aí, eu fui a Acari. Ele, você foi a Acari fazer o quê? E teve um momento que eu não aguentei mais, olhei para ele e falei, eu fui lá na igreja dos crentes, eu aceitei Jesus como Salvador. E meu avô simplesmente olhou para mim, deu um tapa no meu peito e simplesmente me disse, você vai para o seu quarto agora. E amanhã de manhã eu vou lhe fazer a mesma pergunta. E se você continuar a insistir, a servir esse tal de Jesus, eu vou acabar com a tua vida. Porque eu não te criei para servir esse tal de Jesus. Eu te criei para que um dia você viesse a me substituir dos meus terreiros. Então você vai para o quarto agora, porque amanhã eu vou te fazer essa pergunta. E se você insistir em ficar com Jesus, eu vou dar um tiro na tua cabeça. Mas se você permanecer com os meus orixás, aí sim, você vai viver. Eu fui para o meu quarto e eu pergunto a vocês, eu consegui dormir? Você conseguiria dormir sabendo que poderia morrer amanhã? Eu fiquei muito preocupado, eu não conseguia dormir. E num determinado momento eu dobrei meu joelho, eu jamais havia dobrado o joelho para ninguém. Dobrei o meu joelho, a não ser lá no Interpasso, quando eu fiquei colado com a minha cabeça no chão. E simplesmente eu falei, Deus do Valdir, tem misericórdia da minha vida. E simplesmente chorei e busquei ali um Deus que eu não conhecia, mas que estava conhecendo. E disse, Deus do Valdir, me livra das mãos do meu avô. E ali naquele momento, eu senti sono e ali eu dormi. E no meu sonho, dentro do meu sonho, eu via um homem todo de branco, mas eu não conseguia enxergar o rosto dele, porque o rosto dele brilhava muito. E ele simplesmente me dizia, não temas, porque Deus te chamou para uma grande obra. Nem o teu avô, ninguém tocará num fio do teu cabelo. Você que está me ouvindo agora, diga para a pessoa que está do seu lado, diga assim para ela, ou então para você mesmo, não temas, porque ninguém irá tocar num fio do seu cabelo. E ali eu acordei, pessoal, era mais ou menos 5 e pouca da manhã, eu fui para a cozinha preparar o café. Depois, mais ou menos 1 hora ou 2 horas depois, meu avô chega na cozinha, com um blusão aberto, com 2 pistolas na cintura. E ele olha simplesmente para mim e diz para mim, o que é que você escolheu? Viver ou morrer? Ele veio na minha direção e mais uma vez deu um tapa no meu peito e perguntou de novo para mim, o que é que você escolheu, viver ou morrer? Porque se você permanecer com esse tal de Jesus, eu vou dar um tiro na tua cabeça. Porque eu não te criei para servir a outro Deus a não ser o meu Deus. Mas se você permanecer com os meus Exus, com os meus orixás, você irá viver. Meu avô, aquela pessoa que dizia que me amava, aquela pessoa que me criou durante tantos anos, simplesmente olhou para mim e disse que acabaria com a minha vida. E sempre quando eu falo sobre isso,
eu me emociono. Porque meu avô dizia que me amava, meu avô dizia que fazia tudo por mim. Mas pela primeira vez, ele olha para mim, ele tira a arma da cintura, coloca na minha cabeça e simplesmente diz para mim: se você continuar com esse tal de Jesus, eu acabo com a tua vida. E eu olhei para ele, sem conhecer nada de Bíblia, sem conhecer nada da palavra de Deus. Eu olhei para ele e falei: vô, o Senhor pode matar o meu corpo, mas o Senhor não pode matar a minha alma. E meu avô, com a pistola na minha cabeça, simplesmente olhou para mim e disse: eu vou te matar, eu vou acabar com a tua vida agora, seu desgraçado. E o meu avô, no momento que eu senti que ele iria me matar, que ele ia acabar com a minha vida, de repente ele olhou para mim, o braço dele caiu, e ele, com a boca quase que fechada, ele disse para mim: sai daqui, porque maior é o que está na tua vida. E simplesmente saí da casa do meu avô, peguei tudo que eu tinha, e a minha família já não me queria mais, porque toda a minha família era espírita. E pela primeira vez, um de tantos na nossa família, abre mão do espiritismo e se entrega ao Senhor Jesus. E a partir dali eu não tinha mais casa para morar, porque ninguém me queria mais. E eu fui obrigado a recomeçar a minha vida. Como eu disse para vocês, eu era um vendedor do Interpasso, eu vendia muito, cheguei a gerente, eu passei a ter muito dinheiro, mas eu vendia não como deveria se vender. Eu ocultava das pessoas determinadas situações nos hotéis. Mas a partir do momento que aceitei Jesus, a partir do momento que passei a viver uma vida íntegra, correta com o Senhor Deus, eu vendia simplesmente passando tudo que estava no hotel, os problemas e tudo eu passava. E a consequência disso é que as minhas vendas foram caindo. E já não era mais o melhor vendedor daquela empresa, não era mais aquela pessoa que tinha tanto destaque na empresa. E o diretor da empresa, Dr. Jacques Langer, me chamou e simplesmente perguntou: Beto, o que está acontecendo com você? Você não está mais vendendo o que você vendia. E eu olhei para ele e falei: Dr. Jacques, agora a minha venda tem qualidade, porque antes as minhas vendas caíam muito. E ele olhou para mim e simplesmente falou para mim: não me interessa ter você vendendo pouco. E além do mais, o teu primo, meu primo trabalhava comigo, ele dizia: além do mais, o teu primo, ele disse que você enlouqueceu, que você agora serve esse tal de Jesus. Então você não tem escolha. Ou você volta a vender o que vendia para mim, ou então continua com esse Jesus. E naquele dia, naquele momento, eu peguei a minha carteira e simplesmente coloquei na mesa e falei: Dr. Jacques, a partir de hoje, eu não faço mais parte da Interpasso. Porque o que vale para o homem ter tudo na vida se tem a sua alma perdida? E ali eu simplesmente encerrei toda a minha história com o Interpasse. E passei a viver para o Senhor Jesus. Passei a pregar a palavra, passei a falar da grandeza de Deus. Aonde eu ia, eu pregava o Deus que cura. Eu pregava o Deus que ressuscitava mortos, o Deus que liberta. Eu falava da grandeza de Deus porque é assim que eu acredito. Eu me lembro que depois de muitos anos, eu na casa pela qual eu havia alugado para morar, eu me lembro que o meu tio, porque a minha família já não falava, ninguém mais falava comigo, porque eu tinha abandonado tudo aquilo que eles acreditavam. Meu tio veio até mim e simplesmente tocou a campainha da minha casa. E quando eu olhei o meu tio, eu me assustei, porque meu tio disse que jamais voltaria a falar comigo. Meu tio veio até mim e falou assim para mim: olha, o teu avô está internado. O teu avô está internado no Hospital da Lagoa. Teu avô está com câncer, está em fase terminal. E o teu avô insistiu, pediu que eu viesse aqui para te levar até o hospital. E eu fui com meu tio até o hospital. E quando eu cheguei naquele hospital, eu vi o meu avô totalmente destruído. Aquele homem grande, aquele homem alto, aquele homem forte.
estava definhando em cima de uma cama, porque estava com câncer no estômago. Meu avô, quando me viu, meu avô simplesmente balançou a cabeça pedindo que eu fosse até ele. Meu avô segurou as minhas mãos e falou para mim que na noite seguinte, na noite passada, ele havia tido um sonho comigo. E nesse sonho ele via um homem todo de branco, que ele também não conseguia ver o rosto porque brilhava muito. E esse homem mandava o meu avô me chamar, porque através de mim, o meu avô iria conhecer um Deus que ele jamais havia conhecido, que ele iria ter uma paz que ele jamais havia tido. E quando eu cheguei naquele hospital, meu avô chorando, disse para mim que queria conhecer o Deus que eu servia. E simplesmente eu olhei para o meu avô e disse a ele: vô, o mesmo Deus que um dia me libertou das trevas, me libertou das mãos de Satanás e me deu a paz que eu nunca tive, é o Deus que vai entrar hoje no teu coração e vai te dar a paz que o Senhor nunca teve. E ali orei pelo meu avô e meu avô aceitou o Senhor Jesus como o único e legítimo Salvador da vida dele. E meu avô chorando, olhando para mim, disse para mim: meu neto, eu preciso te falar o que me impediu de eu não puxar aquele gatilho quando eu estava com aquela pistola na tua cabeça. No momento que eu botei a pistola na tua cabeça, eu realmente iria te matar. Mas quando eu ia acionar o gatilho para estourar a tua cabeça, eu olhei para o lado e vi um homem todo de branco, muito alto. E o rosto dele brilhava muito, eu não conseguia enxergar o rosto dele. E ele simplesmente, com um toque de um dedo no meu braço, o meu braço abaixou. E ele simplesmente me disse: nesse você não toca. E eu glorifico a Deus por isso, eu louvo a Deus. Você que está me ouvindo, você que de repente está sendo ameaçado, você que está sendo perseguido, talvez tenham dito que acabariam com a tua vida hoje. Deus está lhe dizendo hoje que ninguém tocará num fio do teu cabelo. Oh, xalaxaranai, acobaxeia, manto de cobanai. Vivo é o Senhor sobre todas as coisas. E naquele mesmo dia o meu avô morreu, passou para o Senhor. E eu glorifiquei o nome do Senhor, porque quando meu avô me tirou daquela casa, o Senhor disse para mim que um dia ele estaria de novo comigo, meu avô, mas que dessa vez ele o aceitaria como Senhor e Salvador da vida dele. E como o Senhor Jesus falou, assim se cumpriu. Isso quer dizer que a promessa que Deus tem na tua vida, meu amigo, minha amiga, Ele irá cumprir. Deus está lhe dizendo hoje que se você crer, você vai ver a glória dEle. Não importa que o médico tenha dito que você não tem mais cura. Não importa que tenham lhe dito que você não vai conseguir, que você não vai chegar lá. O Senhor Jesus está dizendo hoje a você que todo aquele que crer nele, ainda que esteja morto, ele viverá. E eu saí do hospital e continuei indo para as igrejas falar da grandeza de Deus. Mas de repente eu comecei a adoecer. Eu comecei com uma tosse. Eu comecei a definhar. O meu corpo começou a se debilitar ao ponto que eu já não tinha mais força para andar. Eu não tinha nem mais força para poder respirar, eu já respirava com dificuldade. Eu me lembro que o meu pai e a minha mãe, sabendo dessa situação, eles foram até minha casa e me encontraram num sofá muito doente. E meu pai, vendo que eu estava num estado muito debilitado, o meu pai simplesmente me pegou e me levou até a clínica, vou dar o nome de tudo aqui para vocês, pessoal, até a clínica da Camode, lá na Praça Aquidauana.
em Vicente de Carvalho. Para quem não sabe, lá onde fica o Shopping Carioca. Meu pai, quando me levou nessa clínica, eu cheguei lá muito debilitado, eu cheguei lá muito fraco, muito doente. O médico, quando me viu, o médico se assustou. Eu estava com muita dificuldade para respirar. E a primeira coisa que o médico fez foi um exame na minha aorta para medir a oxigenação do meu sangue. E a minha oxigenação estava muito baixa. Eu cheguei lá, pessoal, tão debilitado, tão fraco, que a minha diferença para aquele esqueleto que vocês conhecem, aquele esqueleto de faculdade, é que eu tinha pele e ele não. Eu cheguei lá com entre 49 e 51 quilos. E o médico ali mesmo, ele já fez um teste para saber se eu tinha AIDS. Um teste que, por coincidência, tem o nome da minha esposa, Elisa. E ali foi constatado que eu estava infectado com o vírus HIV. Estava manifesto em mim a AIDS, que, para quem não sabe, é a síndrome de deficiência imunológica. Ninguém morre de AIDS, pessoal. Ninguém morre de AIDS. As pessoas morrem da infecção oportunista. O vírus da AIDS, ele ataca nossas células de defesa, nossas células CD4. Normalmente uma pessoa, ela tem entre 500 a 1.000 a 1.500 cópias de células CD4. E as minhas cópias das minhas células, com certeza, estavam abaixo de 50. Foi constatado também que eu estava com uma pneumonia viral, pneuciscarine, e tinha tomado meus 2 pulmões. Eu estava com sarcoma pelo corpo todo, que é o chamado câncer diaidético. Quando eu cheguei lá nessa clínica, eu estava tão fraco, tão debilitado, que depois dos exames o médico olhou para o meu pai e para minha mãe e falou: ele tem que ser internado agora, hoje, porque senão ele não passa de hoje. E naquele momento meu pai e minha mãe deu autorização e eu fui internado. Eu fui colocado numa cadeira porque eu não aguentava nem andar. E me levaram e me colocaram no leito. E ali eu fiquei todo monitorado. E começaram a ministrar em mim vários tipos de antibióticos. Entre eles o Bactrim, a pentamidina. Mas nenhuma dessas medicações estavam surtindo efeito. Porque eu estava muito debilitado, eu estava muito mal. Eu me lembro, pessoal, que entre o segundo a terceiro dia, 2 irmãs, elas foram simplesmente a esta clínica e foram visitar os enfermos. É uma coisa normal, nós visitamos os doentes. E quando elas chegaram na minha ala, onde não tinha só eu com AIDS, mas tinha mais 3 aidéticos, foi dito a elas que eu estava com AIDS. Foi dito a elas que eu estava em fase terminal. E elas foram até lá para orar por mim. E quando chegaram ao leito, quando me viram, elas se assustaram. Por quê? Porque elas viram uma pessoa em estado terminal da AIDS. Eu não sei se você já viu alguém em estado terminal, uma coisa horrível. E simplesmente aquelas irmãs olhando para mim, perguntaram a mim se eu já havia aceitado o Senhor Jesus como Senhor e Salvador da minha vida. Eu não tinha força para nada, o que eu consegui foi balançar a minha cabeça, simplesmente dizendo a elas que já havia aceitado. Mas elas me olhando naquela situação, sem sabendo o que ia falar, olhado para mim e disseram para mim: olha, o reino dos céus é maravilhoso. Talvez você esteja rindo, imagina você, enfermo num leito, e aí você manda chamar o pastor para orar por você. O pastor chega lá, olha para você, toma um susto e diz dentro dele: esse cara já era, ele vai morrer. O pastor, sem saber o que falar, olha para você e diz: aí, hein, vai ver Jesus primeiro do que eu. É engraçado, mas naquele dia, quando ela falou isso para mim,
Eu gelei por dentro porque eu tive a convicção de que eu iria morrer. Elas, naquele momento, elas praticaram a fé de Tomé, porque a Bíblia diz que praticamente todos os discípulos haviam visto o Senhor Jesus depois que tinha ressuscitado, mas Tomé não. E foi dito a Tomé que Jesus havia ressuscitado, foi dito isso a Tomé. E Tomé disse: eu só vou crer se eu vê-lo passar entre as paredes, apresentar suas mãos, a tocar nas suas feridas. E uns dias depois, o Senhor Jesus fez exatamente como Tomé falou. Passou entre as paredes, apresentou as suas mãos e Tomé chorou. E Jesus falou: bem-aventurado são aqueles que não viram, mas creram. Aquelas irmãs, elas me viram enfermo, acreditaram no que estava vendo, mas não acreditaram naquilo que Jesus estava dizendo, que me levantaria daquele leito. Eu pergunto a vocês, você que está me ouvindo através desse CD, olha para o alto agora, o que você está vendo? Talvez você diga: pastor, estou vendo um teto. É justamente por causa disso que você não consegue alcançar as tuas bênçãos com Deus. Sabe por quê? Porque no momento que você olha para o alto e você vê o teto, você manifesta a fé de Tomé, você manifesta aquilo que você vê. Mas lá em Efésios capítulo 1, versículo 3, diz o seguinte: bendito Deus e Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que já nos abençoou com todas as sortes de bênção nas regiões espirituais. Então eu te pergunto agora, olha para o alto, o que você está vendo? Talvez você diga: pastor, já não estou mais olhando com os olhos humanos, eu estou olhando agora com os olhos da fé, porque em cima da minha cabeça está o meu marido liberto, está a minha esposa liberta, o meu filho liberto, em cima da minha cabeça está a minha cura, está as bênçãos de Deus sobre mim. Em Efésios, meu amado, o que o Senhor Deus diz, que em cima da nossa cabeça está todas as bênçãos que Jesus conquistou. Isso significa que no mundo espiritual, aos olhos de Deus, quando aceitamos a Jesus, automaticamente tomamos posse de tudo que Ele conquistou. Então essas irmãs, elas manifestaram o que elas viram. Eu me lembro também, no 6º dia de internação, 2 enfermeiras passando por mim. Uma olhou para a outra e disse: esse aí que é o aidético. E uma respondendo a outra disse: esse aí mesmo. Mas a gente acredita que no máximo 2 dias ele já está morto. Porque na época que eu tive a AIDS, pessoal, não se conhecia muito sobre isso. Já existiam determinados coquetéis, mas se tinha muito medo de se lidar com esse tipo de doença. Então, na realidade, os médicos estavam doidos que eu morresse mesmo. Eu cheirava mal, eu fedia, eu tossia, saía sangue pela minha boca, era sangue pelo meu nariz, eram dores insuportáveis que eu sentia no meu pulmão. E a dor, ela só amenizava quando me ministravam a morfina. E o meu estado se agravou tanto, mas tanto, que certo momento eu tive entre 2 a 3 paradas respiratórias e paradas cardíacas. O meu corpo já não aguentava mais. E eu me lembro também que muitas pessoas iam me visitar, olhavam para mim e diziam assim: ele pregou tanto cura, e agora ele está morrendo dessa enfermidade, cadê o Deus dele que não vê isso? Eu era a todo momento humilhado. E eu me lembro, entre o 8º e 9º dia, eu me lembro que por volta de, eu não sei precisar a hora certa, por volta de 8 a 9 da noite,
Eu me lembro que me deu uma vontade muito grande de levantar a minha perna. Porque quando a pessoa está doente, ela tenta fazer aquilo que ela não pode, que ela não consegue, para provar para si mesmo que ela está curada. Eu me lembro, eu não me esqueço, que eu tentei levantar a minha perna direita e senti como se eu estivesse levantando a minha perna. E quando eu abaixei a minha cabeça para ver a minha perna, achando que ela estava levantada, eu vi as minhas duas pernas ainda esticadas ali naquela cama, mas senti uma das minhas pernas saindo de mim, e aquilo me apavorou. E de repente eu senti alguém tocando na minha espinha, nas minhas costas, com uma mão gelada, e simplesmente dizia assim para mim: aonde está o teu Deus? O teu Deus te abandonou, você irá morrer. Você irá morrer. Hoje em dia eu sei, pessoal, que era a voz de Satanás. O diabo simplesmente me disse: aonde está o teu Deus? Porque você irá morrer, ele abandonou. E de repente eu senti da cintura para baixo, todo como se fosse o meu espírito saindo. Eu senti como se eu estivesse levitando. E aquele gelo percorria todo o meu corpo. E eu comecei a me desesperar, e dentro de mim mesmo eu falei: Deus, por que que o Senhor me abandonou? Por que o Senhor me deixou nessa situação? Eu estou morrendo, para mim agora não tem mais jeito. E por volta de 2 a 3 da manhã, pessoal, eu comecei a ouvir um barulho, como se fosse um vento jogando a onda do mar sobre as pedras. E a onda, pessoal, ela ia batendo, eu ia ouvindo aquele vento conduzindo a onda, e batia. E dentro desse vento, dentro dessa onda, eu ouvia uma voz bem mansa, mas bem baixinha, bem gostosa, que dizia assim para mim: se creres. E eu fui ouvindo aquela voz dizendo: se creres. E a voz crescia cada vez mais, dizendo a mim: se creres. Ao ponto que tomou todo o meu corpo, todo o meu ser. Aquela voz me dizia: se creres, verás a minha glória. E naquele momento eu ouvi a voz do Senhor Deus, como eu ouço a tua voz, meu amigo, minha amiga, mas uma voz mansa, uma voz gostosa, uma voz que invadiu todo o meu ser. E naquele momento o Senhor Deus se apresentava a mim, e Deus simplesmente me dizia: não me peça que eu te cure, porque eu já te curei. E eu falei: Senhor, falei dentro de mim, porque eu não conseguia nem mexer meus lábios, pessoal. Eu não conseguia levantar um copo de água descartável, sem água, vazio, coisa que até um bebê levanta. Eu não conseguia, porque não havia força no meu corpo. E dentro de mim eu falei ao Senhor, meu Deus, eu disse: Deus, como o Senhor me curou. Olha o estado que eu estou, meu Deus. Eu estou com AIDS, meu Deus. Meu Pai, eu estou aqui morrendo, eu estou aqui definhando. As pessoas vêm aqui para me ver, para zombarem de mim, para simplesmente me falarem: aonde está o teu Deus? Você que pregou tanto sobre cura, você que foi usado tanto para que pessoas fossem curadas em nome de Jesus, aonde está o seu Deus? E o Senhor Deus, naquele momento, Ele me fez lembrar de um testemunho
que eu havia ouvido há muitos anos atrás, lá em Madureira, lá numa determinada igreja. Eu me lembro que certa vez eu estava em Madureira e senti desejo, eu senti vontade de entrar numa determinada igreja. E lá estava um homem também pequenininho, baixinho, franzino. Era um pastor indonésio, um homem que tinha vindo da Indonésia. E ele estava lá dando testemunho da vida dele. Segundo ele era um pastor tão conhecido, um homem tão respeitado no meio evangélico, que lá na nação dele, lá na Indonésia, ele era tão respeitado que ele era recebido, por inúmeras vezes ele foi recebido pelo chefe da nação daquele país, com honras de chefe de Estado. E segundo ele tinha um programa de rádio para pregar a palavra de Deus. Ele tinha um programa de TV para pregar a palavra de Deus. Ele vivia quase que 24 horas fazendo a vontade do Senhor Deus. Mas, no entanto, ele tinha uma grande tristeza no coração, ele tinha uma grande vergonha, porque ele tinha um filho que era mongoloide, era tetraplégico. Praticamente quase ninguém sabia disso, mas aquilo trazia a ele uma grande tristeza. E segundo aquele próprio pastor, ele diz que certa vez ele estava à margem de um lago, orando ao Senhor, buscando ao Senhor Deus. E ele disse que de repente uma pessoa se aproximou dele e colocou a mão sobre o ombro dele e simplesmente disse a ele: você tem entristecido o Espírito Santo de Deus. E naquele momento que ele ouviu aquelas palavras, ele se entristeceu, ele chorou. Imagina você, meu irmão, minha irmã, você que está ouvindo agora esse CD, você que está agora ouvindo esse testemunho, só Deus sabe a luta que você teve até mesmo para comprar esse CD, até mesmo para estar aí ouvindo esse testemunho. Imagina de repente entrando um homem do nada, aí chegando até você e simplesmente lhe dizendo: não só você, mas esse pastor que está pregando, todos vocês estão entristecendo o Espírito Santo de Deus. Qual seria a tua reação? Talvez você diga: pastor, eu choraria, pastor, eu choraria. E aquele pastor chorou. E ele foi para casa pensando naquilo que aquele homem havia dito. Mas a Bíblia diz que Deus não é Deus de confusão. O Deus que fala aqui, meu irmão, ele fala também lá no Japão. Talvez você diga: pastor, como é que eu vou entender japonês? Não tem problema não, Deus usa o anjo e traduz para você. Aquele pastor foi para casa, fez tudo que tinha que fazer e à noite ele deitou sobre a sua cama e adormeceu. E segundo aquele pastor, no meio da noite o Senhor Deus visitou ele no seu sono. E o Senhor Deus simplesmente disse a ele: meu servo, você tem entristecido o Espírito Santo de Deus. Meu servo, você tem entristecido o meu espírito. E o pastor naquele momento falou: meu Deus, como eu tenho entristecido o teu espírito, como eu tenho um programa de rádio para pregar a tua palavra, eu tenho um programa de TV para pregar a tua palavra, eu vivo praticamente 24 horas fazendo a tua vontade. Como eu tenho entristecido o teu espírito, como?
E o Senhor Deus então disse a ele: você tem um programa de rádio, um programa de TV para pregar a minha palavra, porque eu, o teu Deus, te dei condição para isso. Você prega a minha palavra quase que 24 horas, porque eu, o teu Deus, te dou fôlego de vida para isso. Mas, no entanto, aquilo que você prega, você mesmo não crê. E ele então disse: meu Deus, como eu não creio! E naquele momento o Senhor Deus mostrou para ele o filho dele que era mongoloide tetraplégico. E Deus então disse a ele: você tem me pedido há tanto tempo para que eu cure o seu filho. No entanto, eu te digo que desde o primeiro momento que eu enviei o meu filho Jesus a este mundo, sobre ele foram lançadas todas as enfermidades do mundo, inclusive a do teu filho. E naquele momento, aquele pastor, ouvindo aquela palavra, lhe abrindo o entendimento, ele simplesmente pediu perdão a Deus. E logo que ele acordou, ele não mais pediu a Deus que curasse o seu filho, não. Ele passou todos os dias a botar a mão sobre o seu filho e simplesmente a falar: meu filho, você já foi curado pelas pisaduras do Senhor Jesus. Meu filho, você já anda lado a lado comigo, fazendo a vontade de Deus. Meu filho, você é perfeito, porque Deus te fez perfeito. E ele, pessoal, ele passou a fazer isso todos os dias. Pela manhã, quando ele saía para ir para a rádio, à noite, quando ele voltava. Isso durante mais ou menos 8 a 9 meses, ou mais tempo, não me recordo bem. Ele diz que certa vez, depois de 8 a 9 meses, ele diz que ele acordou e disse para ele mesmo: eu vou ao quarto do meu filho, mas eu não vou acender a luz, porque eu não quero acordá-lo. Eu vou botar a mão sobre a perna dele e vou repetir as mesmas palavras, dizendo: meu filho, você já foi curado pelas pisaduras do Senhor Jesus. Meu filho, você já anda lado a lado comigo, fazendo a obra de Deus. Meu filho, você é perfeito. E ele diz que quando ele foi botar a mão na perninha do filho, a luz estava apagada. Ele sentiu a cama vazia. E ele se apavorou achando que alguém havia raptado o filho dele. E de repente alguém acende a luz. Quem é? É o filho dele dizendo: papai, eu já fui curado pelas pisaduras do Senhor Jesus. Você que está me ouvindo agora, você meu irmão, você minha irmã, o Deus do impossível está lhe dizendo hoje que não há nada que Ele não possa realizar em sua vida. Não há nada que Ele não possa transformar na sua vida. Basta apenas que você creia. Basta apenas que você concorde com Deus. E ali naquele leito, o Senhor Deus me fez lembrar desse testemunho. Então eu comecei a entender que a cura que o Senhor Deus estava dizendo, que estava me dando, ela estava em cima da minha cabeça, ela estava nas regiões espirituais. Mas para que essa cura viesse a se materializar na minha vida, era necessário que eu chamasse à existência as coisas que ainda não eram, como se já fossem na minha vida. Era necessário que eu concordasse com Deus. E eu me lembro, eu não me esqueço, que naquele dia, o plantão médico
eles estavam alvoroçados, porque eu não sei se você sabe, quando você é internado num hospital, a todo momento você é monitorado. A todo momento entram enfermeiros lá para medir sua pressão, para ver o seu batimento cardíaco, para ver tudo. E eu já estava ali a ponto de morrer. E eu não sabia que a última medição que eles fizeram em mim, eles, os médicos, acreditavam que eu não passaria daquela noite, que eu não passaria daquele dia. Eu me lembro que o diretor da clínica, que na época era amigo da minha família, ele mandou chamar minha mãe e simplesmente disse à minha mãe, perguntou à minha mãe: a senhora tem serviço funerário? E a minha mãe, simplesmente olhando para ele, com os olhos cheios d'água, chorando, perguntou: por que o senhor está me fazendo essa pergunta? Eu não tenho. Ele: então é necessário que a senhora providencie o mais rápido possível, porque o teu filho não vai passar dessa noite. Meu irmão, minha irmã, você que está me ouvindo através desse CD, você que está me ouvindo agora, eu não sei o tipo de sentença que há na sua vida, eu não sei o que foi lhe dito. Talvez você esteja carregando no teu sangue o vírus da AIDS, talvez você esteja vivendo à base de remédios, talvez você seja até um canceroso. Eu não sei o tipo de condenação, de sentença que há na tua vida, mas eu sei de uma coisa, que o mesmo Deus que mudou a minha sentença, o mesmo Deus que transformou a minha história, está lhe dizendo hoje que se você crer, você vai ver sua glória. Que se você crer, essa sentença vai ser mudada, ela vai ser transformada na tua vida. Mas você tem que crer, meu amigo. Você tem que crer, minha amiga. Joga para fora essa tua incredulidade. Joga para fora essa tua frieza. Deixa Deus entrar no teu coração. Deixa Deus fazer morada. Porque Deus vai mudar a tua história. Deus vai mudar a tua vida. Só depende de você. E o médico disse à minha mãe que eu não passaria daquela noite. Até para dar esse testemunho é difícil, pessoal. Porque todas as vezes que eu falo desse testemunho, eu me emociono. Sabe por quê? Porque eu passei pelo vale da sombra da morte. Eu vi a morte de perto. Mas o Senhor Jesus mudou a minha história. Eu me lembro que havia uma tia que estava comigo, e essa tia também havia aceitado o Senhor Jesus como Salvador. Logo depois ela também aceitou Jesus como Salvador. Eu lembro que eu estava muito fraco, eu realmente estava sentindo que eu iria morrer. E eu olhei para minha tia, havia um aparelho de TV no quarto. Eu olhei para minha tia, e a minha tia entendeu que era para ligar aquele aparelho de TV. E a minha tia, quando ela ligou aquele aparelho de TV, havia um homem naquela televisão, fazendo um determinado programa de uma igreja. E aquele homem, era um programa gravado, aquele homem simplesmente disse: você que está aí deitado num leito, morrendo de AIDS, Deus está lhe falando agora que Ele vai te levantar desse leito, que Ele vai mudar essa condenação na tua vida, que Ele vai transformar a tua vida, Ele vai mudar a tua história. E aquelas palavras, elas estavam sendo direcionadas a mim. Talvez você pergunte: como é que ele sabia? Não era ele, pessoal. Era Deus que estava usando ele naquele momento. E a minha tia simplesmente começou a orar por mim. Colocou a mão sobre a minha cabeça, começou a orar. E naquele momento eu senti como se um fogo penetrasse sobre o meu corpo. Eu senti todo o meu corpo esquentar. E de repente eu comecei a saltitar na cama como se estivesse tomando choque. E a minha tia, olhando para mim, disse:
Deus está te curando hoje. E eu estava lá, pessoal, todo monitorado, com aquela máscara de oxigênio. E quando a minha tia acabou a oração, minha tia olhou para mim e falou assim para mim: meu sobrinho, você quer que a tia tire essa máscara do teu rosto? Porque eu estava respirando por ali, pessoal. E eu fiz sinal com a cabeça porque eu não conseguia falar, eu estava muito debilitado. E quando a minha tia tirou a máscara do meu rosto, eu perdi a respiração, já não conseguia mais respirar. E dentro de mim eu falei assim: Deus, se o Senhor tem obra na minha vida, me faz respirar de novo. E naquele momento a minha respiração voltou. Naquele momento eu comecei a respirar normalmente. E a minha tia segurou a minha mão e olhou para mim e disse: Deus está lhe tirando deste leito, porque Ele tem uma grande obra na tua vida e Ele vai realizar. Você que está me ouvindo, diga assim: Deus tem obra na minha vida. Diga: Deus tem obra na minha vida. Diga: e nada e ninguém vai impedir dele realizar esta obra na minha vida. Glorifique o nome do Senhor, glorifique. E ali a minha tia me levantou, me botou sentado no leito. E depois de determinado tempo os médicos vieram, achando que eu já estava morto. E aí a enfermeira tomou um susto quando me viu sentado no leito, sem a máscara de respirar. E ela olhou para minha tia e perguntou: quem foi a louca que tirou ele do balão de oxigênio? Ele vai morrer. E eu, pessoal, depois de muito tempo, de muitos dias, eu olhei para aquela enfermeira, ainda muito fraco, e consegui pronunciar algumas palavras. Olhei para ela e falei: eu sei o louco que me botou aqui. E ela olhou para mim e eu falei: o louco que me botou aqui foi Satanás. Mas o Deus verdadeiro e único que está me tirando daqui é Jesus Cristo. E os médicos não entenderam nada. Depois de 3 dias eu fiquei sarado da pneumonia. O sarcoma saltou do meu corpo. E o médico então disse que eu poderia ter alta. Mas eu estava aidético, havia o vírus HIV no meu sangue ainda. O médico então me levaram até a sala dele junto com os meus pais. Fui numa cadeira de roda porque eu não aguentava andar. O médico olhou para mim e falou: você está tendo alta hoje, você vai ter alta hoje. Mas eu tenho que te dar uma notícia. Você está com AIDS. Você foi curado. Ele disse: não sei explicar como, porque nenhum antibiótico estava funcionando em você. Você foi curado da pneumonia, o sarcoma desapareceu do teu corpo, mas você está aidético. E se você não começar a se tratar, você vai ficar doente de novo, e como você está debilitado, provavelmente você vai morrer. Você tem que buscar um tratamento. Ele me encaminhou para o posto de saúde. Chegando ao posto de saúde, lá me fizeram um exame, um teste rápido. Perdão. Primeiro fizeram um questionário comigo, né? Me perguntaram uma série de coisas, perguntando se eu era homossexual. Se eu fosse, eu falaria aqui, não teria problema nenhum em falar, nunca fui homossexual. Mas tudo a nível de prostituição, a nível de droga, tudo de errado eu já fiz. Só não roubei e não matei ninguém. Mas eu me drogava, eu me prostituía, a consequência disso é o que vocês estão ouvindo agora. Mas homossexual nunca fui, se fosse teria falado. Até porque estaria liberto por Jesus Cristo. Cheguei no posto de saúde, foi me dar um questionário, respondi algumas perguntas, fizeram em mim um teste rápido, um exame chamado ELISA, como já falei, coincidentemente é o nome da minha esposa, que é a mulher da minha vida, mulher que eu amo, mãe dos meus filhos. E graças a Deus tomei uma pastora também, anda lado a lado comigo. E
Fiz esse exame, 2 horas depois eles mandaram eu voltar, acho que foi 2 horas depois, e foi constatado, né, que eu estava aidético, coisa que eu já sabia que tinha sido me dito. E a doutora disse que eu precisava fazer outros exames, né, tinha que fazer um exame mais detalhado, que era o West Blot, que é um exame mais detalhado para comprovar realmente que você está aidético ou não. E fiz exame para hepatite, fiz exame para tudo, né? Tive que fazer uma bateria de exames. Aí o que aconteceu? Fui para casa, né? Marcou a data, fiz os exames. 15 dias depois peguei o resultado e estava lá confirmado que eu tinha o HIV tipo 1 e tipo 2. Eu tinha os 2 tipos. E que seria necessário eu começar a tomar, né, os coquetéis, né, que são os retrovirais. Para quem entende de medicina, quem é da área médica, está me ouvindo, sabe claramente que eu estou falando, está batendo tudo. E aí o que aconteceu? Foi marcado, né? Dito que eu ia ter que tomar os retrovirais, eu fui para casa triste, chorando. E eu disse, mas Deus, o Senhor não disse que havia me curado? Como é que eu vou ter que tomar retrovirais? E o Senhor Jesus falou assim, é necessário que você tome esses retrovirais. É necessário que você faça esse tratamento. Porque logo haverá o dia que você irá testemunhar algo que ninguém poderá falar o contrário. Porque você terá exames, você terá como provar isso tudo. E eu ouvi a voz de Deus, né? Foi me passado os retrovirais, eu vou dar o nome deles aqui para que não haja dúvida. DDI, né? Que é didadosina, zidovudina e nevirapina. Como é que era o tratamento, pessoal? De manhã cedo, em jejum, 7 da manhã, eu tinha que pegar 4 comprimidos de DDI, de didadosina, botar no copo, né, desmanchar eles e tomar. E 1 hora depois, eu tomava nevirapina e zidovudina. Aí, 8 horas depois, o mesmo processo, né? Era o DDI, zidovudina e nevirapina. Sem contar os efeitos colaterais que eu tive, né? Não foram muitos, mas bem incômodos. Eu fiquei com a coxa toda dormente, eu tinha tonteira, uma série de coisas, mas foram poucos em relação ao que haviam me dito que eu poderia ter, né? Graças a Deus eu tive muito pouco. E a partir dali o Senhor Deus disse assim para mim, meu servo, você vai continuar, você vai a partir de agora, né? Você vai às igrejas e você vai dar testemunho de que você foi curado. Você vai dizer, pastor, só estava mentindo. Não é nada disso. Presta atenção para você não fazer um raciocínio errado de mim. Quando Deus disse isso a mim, eu falei assim, mas Deus, como é que eu vou dar testemunho de uma coisa se eu não tenho prova? As pessoas vão me perguntar como é que eu vou provar a pessoa que eu fui curado ou não. E o Senhor Deus disse para mim, na realidade, meu servo, você vai estar chamando à existência as coisas que ainda não são como se já fosse. Em outras palavras, você vai estar entrando em concordância com a minha palavra. Pessoal, lá em Amós 3,3 diz o quê? Poderão 2 andarem juntos se não estiverem de acordo, sim ou não? Não. Imagina agora eu dizendo assim para vocês, pessoal, eu estou indo para o Japão. Aí vocês olham para mim, pastor, eu quero ir com o senhor, eu posso ir? Eu digo, pode, à vontade. E você me diz, pastor, estou indo para São Paulo, tem como você ir comigo? Não, Japão é de um lado, São Paulo é de outro. Assim é a palavra de Deus, meu irmão. Quando Deus diz que te curou, Deus te curou, ainda que o médico diga que não. Amém? O que eu estou querendo dizer para você? Hoje em dia eu dou testemunho mostrando exames que realmente fui curado, eu não tomo mais nada. Mas naquela época Deus disse que teria que ser assim. E eu comecei a dar testemunho em várias igrejas, só que eu tinha medo. Quer dizer, alguém vai me pedir exame aqui, como é que eu vou fazer? Como é que eu vou provar? Para falar uma coisa, né, pessoal? Agora provar é outra, né? E eu me lembro que certa vez eu fui dar um testemunho numa igreja, lá na Penha, não vou citar o nome aqui da igreja, né? E foi colocada uma faixa lá, dizendo que um ex-aidético estaria lá na igreja dando testemunho. E eu me lembro, né, que segundo o próprio pastor me disse, que naquela semana do testemunho havia ido
sido levada para casa uma senhora que estava com câncer na garganta. Ela estava com câncer na garganta. E ela foi mandada para casa para morrer em casa, porque ela estava em fase terminal. Foi mandada para casa para morrer em casa. Só que foi dito a ela que um ex-aidético estaria na igreja que era do lado da casa dela. Ela, sabendo disso, o que ela fez? Não sei como ela se comunicou, de repente ela escreveu num papel. Ela pediu que levassem ela à igreja. E no dia do testemunho, né? Eu agradeço a Deus que a todos os lugares que nós temos ido dar testemunho, né? As igrejas enchem, né? Deus tem feito coisas tremendas, né? Através do nosso ministério, multidões têm sido arrebatadas para Cristo. E eu me lembro que no dia do testemunho, não me esqueço disso, a igreja estava muito cheia. E essa senhora, né, eu não vi no dia, eu gosto de falar aquilo que eu vi, ela foi levada numa maca até a igreja. E eu não cheguei a vê-la, não. E dei o testemunho, fiz a oração da cura. E o pastor e uma semana depois, o pastor dessa igreja me ligou e disse assim para mim: o pastor Marcos, eu tenho algo a lhe contar. Perdão, 15 dias depois que ele me ligou. Eu tenho algo a lhe contar. Deus fez um milagre aqui na igreja. E eu fui até ele me contou o caso dessa senhora. Essa senhora com câncer na garganta, tinha sido levada para morrer em casa. E ela foi, ouviu o testemunho, e a partir dali, uma semana depois, aquela senhora voltou a se alimentar. E 15 dias depois foi comprovada a cura dela. Alguns dias depois foi comprovada a cura dela. E hoje ela é uma missionária pela misericórdia do Senhor Deus. Mas eu me lembro também que no dia que eu estava dando testemunho, quando eu acabei de dar o testemunho, eu me lembro que uma senhora veio até mim, né, inclusive a própria mãe do pastor, ela veio para mim e disse assim para mim: pastor Marcos, o seu testemunho foi maravilhoso, que bênção, que coisa linda, mas doença só não dá em poste. Só que essa senhora também estava com câncer, mas ela não creu na palavra de Deus, ela não creu. O que aconteceu? Uma semana depois, o câncer tomou ela toda e ela veio a falecer. E nós temos opção, pessoal: ou nós cremos no que Deus está falando, ou nós não cremos. Ou eu creio em Deus, ou eu creio no diabo. Amém? E a partir dali eu fui a várias igrejas pregar, falar a grandeza do Senhor Deus. E foi passando, com o tempo, o que aconteceu? O vírus que eu carregava no meu sangue, que era o HIV, ele foi ficando resistente aos retrovirais. E a consequência disso é que eu tive que mudar os retrovirais. E eu tive que fazer um exame de genotipagem. Fiz esse exame de genotipagem e aí eu mudei os retrovirais. Lembrando que a cada 3, 4 meses eu ia ia ao hospital, né, fazer exames para medir o meu CD4 e a minha carga viral. E eu também, uma vez por mês, eu ia no hospital Carmela Dutra, em Rocha Miranda. Eu fazia uma nebulização de pentamedina. Pessoal, ficava numa sala pequenininha. Os enfermeiros tinham que me monitorar antes, que eu podia morrer fazendo essa nebulização. E eles entravam de máscara e tudo lá. Eu tinha que fazer todo mês essa nebulização. Para quê? Para que não tivesse mais a pneuciscarina, com forma de prevenção. E o vírus, ele foi ficando resistente, ele ficou resistente aos retrovirais. E eu fiz o exame de genotipagem e tive que mudar. Aí eu mudei para o Caletra e Lamivudina. Como é que era feito? Eu acordava às 7 da manhã, tomava 2 comprimidos de Caletra e 1 de Lamivudina. E 8 horas depois o mesmo procedimento. E continuei dando testemunho, falando da grandeza de Deus, falando da palavra de Deus. E foi passando o tempo. Eu lembro uma vez, né, que eu cheguei em casa muito cansado. Eu sentei no sofá, daqui a pouco Deus fez com que eu adormecesse. E no momento que eu adormeci, o Senhor Deus, Ele me deu uma visão. O Senhor Deus, Ele me mostrava dentro de uma van com uma mochila.
E essa van, ela entrava numa determinada rua, e ali nessa rua, essa rua simplesmente se enchia de água suja. E naquele momento eu perdi a minha mochila naquela água. E aí aquele mesmo homem de branco lá do passado, que eu falei aqui no testemunho, ele apareceu a mim dentro daquela van, e eu não conseguia ver o seu rosto porque brilhava muito. E ele simplesmente dizia a mim: pula nessa água e busca o que é teu, porque eu havia perdido a minha mochila naquelas águas sujas. E eu olhei para aquele homem e falei: meu Senhor, eu não sei nadar, como realmente não sei. E ele disse: pula nessas águas, porque eu nadarei por ti. E eu pulei naquelas águas com muita dificuldade, consegui trazer a minha mochila de volta para aquela van toda branca. Eu entrei dentro daquela van de novo e levei a mochila. E aquele homem de branco olhou para mim e disse: abre a mochila e pega o que é teu. E eu disse: meu Senhor, eu não tenho forças para abrir essa mochila. E ele disse: abra, porque te darei força para abrir. E no momento que eu abri aquela mochila, naquele momento eu vi uma madeira muito linda, mas muito linda dentro da mochila. E quando eu puxei aquela madeira, estava escrito dessa maneira: o Senhor Jesus Cristo te dá saúde, o Senhor Jesus Cristo te cura hoje. E ali eu acordei. Quando eu acordei, pessoal, eu acordei com a convicção, com a certeza que o Senhor Deus havia me curado. E aí eu fui direto para o posto de saúde, pessoal. Vocês sabem que para a gente se consultar num posto de saúde tem que agendar, né? E eu não estava marcado para nada, mas eu fui lá, Deus disse que me curou, eu fui lá. E eu fui lá e eu procurei a minha médica, né, que é infectologista. E eu cheguei diante da minha médica e falei para ela, eu consegui entrar, eu insisti, fiz uma bagunça lá, entrei. E eu falei para ela assim: doutora, o Senhor Jesus, Ele me curou. Ela olhou para mim, começou a rir e falou assim para mim: lá vem você com essa baboseira. Ela olhou para mim e disse assim: olha, o dia que Jesus curar alguém é o dia que a galinha cria dente. E eu olhei para ela, eu sou pessoa também um pouquinho debochado. Eu olhei para ela e falei assim para ela: doutora, a senhora já viu, já leu os jornais hoje, já ligou a televisão para ver os jornais? E ela: não, por quê? Porque está dando em todos os jornais do mundo, doutora, que todas as galinhas do mundo criaram dente. Jesus Cristo me curou. Ela olhou para mim e falou: eu sei que você quer ser curado, mas AIDS não tem cura. E eu falei: não tem cura para quem não tem Deus, porque Jesus Cristo tocou no meu sangue e Ele me curou. E ela falou: o que você quer que eu faça? Eu falei: eu quero que a senhora anteceda os meus exames. E ela: você está louca, eu não posso fazer isso. Eu falei: então, doutora, sabe o que eu vou fazer? Eu vou sair daqui, eu vou para a delegacia. Eu vou chegar na delegacia, vou dar parte da senhora, vou dizer que a senhora está me oprimindo, que a senhora me humilhou aqui dentro. Você está maluco? Eu vou fazer isso. Ou a senhora marca os meus exames, ou então eu vou fazer isso. Ela não teve escolha, pessoal, ela teve que marcar os exames. E ela marcou os exames, fiz os exames. Na data marcada, eu voltei lá. Quando eu cheguei no posto, eu estranhei que o guarda veio me buscar, ele veio me pegar ali. E ó, mas pegar por quê? Ele: vamos lá pra dentro que o doutor tá te esperando. Eu falei: bom, acho que eu ganhei na loteria, né? Porque posto de saúde não faz isso. E me levaram lá pra dentro. Quando eu cheguei lá dentro, a doutora falou: olha, eu tenho uma notícia pra você. Boa e não é. Os teus exames vieram todo errado. Eu falei: como é que meus exames vieram errado, doutor? Teus exames vieram todo errado. Como eles vieram todo errado? Eu já mandei até de volta. Só não pode fazer isso. Meu exame só não pode fazer isso. Ela: mas você é um chato. Eu falei: chato não. Eu quero a verdade, que só mostre pra mim. Ela quer saber de uma coisa? Jogou na mesa até o exame. Sabe o que estava lá, pessoal? Negativo. Repete comigo: negativo. Deus está negativando hoje todo o mal da sua vida. Ele está tirando. Mas vocês sabem que médico não acredita assim, né, pessoal? O que ela fez? Ela falou: vou mandar de volta, vai fazer outro. Fiz outros exames, vieram negativo.
me mandaram para vários lugares, me viraram da cabeça para baixo, tiraram unha, tiraram coisa da minha medula, fizeram o que fizeram. E todos os exames deram negativo. Sabe o que significa isso, meu amigo e minha amiga, você que está me ouvindo? Que o mesmo Deus que curou no passado está curando hoje. Deus está lhe dizendo hoje que não importa a situação que você esteja passando, não importa o mal que esteja na tua vida, basta apenas que hoje você diga: meu Deus, entra na minha vida, muda a minha história, e Deus irá entrar, irá mudar, porque Deus está lhe curando hoje. E hoje, pessoal, pela misericórdia do Senhor Deus, eu dou testemunho em várias igrejas. Tenho exames, tenho caixas de remédio que eu usava, tenho receituário médico, tenho exames que mostram que eu tinha AIDS e que mostram que eu não tenho mais. E eu digo isso para exaltar e glorificar o nome do Deus Todo-Poderoso. E tenho a minha esposa que não tem nada no sangue. Tenho meus filhos que não tem nada no sangue. E hoje ninguém pode ir contra o que eu prego, porque o que eu prego, eu mostro, eu provo que Deus me curou. Diga: Deus está aqui. Diga: Deus está aqui. Diga: Deus está aqui. Deus é com você, meu irmão. E hoje em dia eu dou testemunho em várias igrejas. Eu me lembro também, já estou terminando já o testemunho. Eu me lembro também que, acho que foi ano retrasado, foi no ano de 2009, foi 2009. No ano de 2009, eu fui dar o testemunho em Vaz Lobo, no período de 2 a 3 anos, já fomos a mais de 600 igrejas. Eu fui dar esse testemunho em Vaz Lobo, na igreja de um pastor, o nome dele é pastor Fernando. E assim que eu cheguei nessa igreja, a igreja estava muito cheia, eu dei de cara com uma jovem que estava com uma mulher toda de branco, com turbante, que eu via claramente que era uma mãe de santo. E essa jovem, ela estava numa cadeira de roda. E quando eu cheguei, eles me olharam assim, eu não entendi nada. Depois o pastor Fernando me contou que a mãe dessa jovem, ela tinha um ódio mortal pelo pastor Fernando. Então ela fazia de tudo para se fechar aquela igreja. Tudo que você pode imaginar ela fazia para fechar a igreja. E eu lembro também que o pastor Fernando disse para mim que a filha dela, quando soube que um ex-aidético ia dar testemunho naquela igreja, a filha dela foi até a mãe dela e falou assim: mãe, a senhora me ama? E a mãe simplesmente disse: minha filha, você sabe que eu te amo. E ela perguntou de novo: mãe, a senhora me ama? E a mãe disse: minha filha, você sabe que eu te amo. E ela perguntou a terceira vez: mãe, a senhora me ama? E a mãe chorando olhou: minha filha, você sabe que eu te amo, que eu faço tudo por você. E ela disse: mãe, então me leva na igreja do pastor Fernando, porque vai ter um homem lá dando testemunho que foi curado de AIDS, e eu quero ver esse testemunho. E a mãe olhou para ela e falou: não me peça isso, porque eu odeio aquele pastor. Eu quero fechar aquela igreja está esvaziando o meu terreiro. E simplesmente aquela menina falou: então a senhora não me ama. E a mãe foi vencendo todos os seus preconceitos, a mãe levou ela à igreja. E naquele dia que eu cheguei, aquela menina estava lá na cadeira de rodas. Eu me lembro muito bem que comecei a dar o testemunho. E quando comecei a oração da cura, a oração da fé, eu me lembro que eu ouvi alguém gritando, alguém dizendo assim: Jesus me curou. E eu olhei para o pastor Fernando, eu falei: pastor, eu ouvi alguém dizendo que Jesus me curou. E o pastor falou: eu também ouvi, mas tem muita gente na igreja, não consigo ver. E o pastor simplesmente disse: pessoal, para um pouquinho, tem alguém gritando. E ouvimos mais uma vez dizendo: Jesus me curou. E quando eu olhei para frente, eu vi aquela menina saindo da cadeira de roda, aquela menina com a perna toda atrofiada, porque tinha poliomielite. Aquela menina foi andando, e a mãe dela, quando viu a filha dela andando, a mãe dela veio correndo de encontro a gente, e o pastor disse: ela veio nos bater. Mas não, a mãe dela veio, se ajoelhou diante do altar do Senhor Deus e disse:
Deus, hoje o meu terreiro é a tua casa. E a partir dali, aquele terreiro se transformou na igreja do Senhor. E aquela mãe de santo hoje é uma missionária que vai por todo o Brasil falando a grandeza de Deus. Meu amado, minha amada, Deus permitiu que esse testemunho chegasse até você com uma única intenção, de lhe mostrar que Ele é o Deus que cura, é o Deus que ressuscita mortos, é o Deus que liberta vidas, é o Deus que salva. E o Senhor Jesus hoje marcou um encontro contigo para lhe tirar desse cativeiro, para lhe tirar do mundo das drogas, para lhe tirar da prostituição, para lhe tirar da mentira, do adultério, da doença. Jesus marcou hoje um encontro contigo para simplesmente lhe dizer: eu mudarei a tua história. Louvado seja Deus, diga louvado seja Deus. Louvado seja Deus. Eu tenho que falar uma coisa aqui que eu me lembrei aqui que é importante. Vocês lembram daquela época que estava tendo muita dengue aqui no Rio de Janeiro? Vocês lembram disso? Sim ou não? Lembra? A rua que eu morava, pessoal, foi uma das ruas que mais teve dengue, né? Isso saiu até em reportagem. E todo mundo daquela rua teve dengue. Só uma casa não teve dengue. Sabe qual foi a casa? Do pastor Marcos Alberto, que sou eu. E tinha um rapaz lá que ele era macumbeiro, era espírita, e ele teve dengue hemorrágica, né? Ele chegou perto de mim, depois da internação, depois de ser internado, ficar sarado. Ele falou: eu não entendo, todo mundo aqui pegou dengue, por que você não pegou? Eu falei: porque eu sirvo um Deus que é vivo. No Salmo 91 diz assim, pessoal: 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. E eu faço uma brincadeira, eu vou fazer com vocês agora aqui no CD também. Haviam dois mosquitos matadores profissionais. Era o Joãozinho e o Zezinho. É o Joãozinho e o Zezinho, né? Joãozinho e Zezinho. Eles estavam sobrevoando a minha rua, né? Porque era meio gordinho, né? Os dois estavam sobrevoando a rua, do alto me olharam. Rapaz, olha lá que pernil, que camarada gordinho. Pô, Joãozinho, vamos picar ele. O Joãozinho olhou pro Zezinho e falou assim: ô Zezinho, não faça loucura não. Mas por que, rapaz? Que pernil lá embaixo. Faça loucura não, rapaz. Você lembra meu avô Agostinho? O que tem o teu avô Agostinho? Meu avô Agostinho foi picar esse camarada, meu amigo. Meu avô Agostinho ficou tetraplégico, morreu de infarto. É isso aí, pessoal. É isso aí. Entendeu? A dengue, pessoal, ela só pega naquele que não crê em Deus, naquele que não pratica essa palavra, esse ensinamento. Desde o momento que o Senhor Jesus me curou, nem uma única gripe eu peguei até hoje. E louvo e glorifico ao meu Deus, porque é isso que Ele vai fazer na tua vida hoje, amém? Glória a Deus, aleluia. Olha só, pessoal, o Joãozinho, o Zezinho é brincadeira, mas é uma forma, né, da gente mostrar o que Deus pode fazer na nossa vida, amém? Diga graças a Deus, amém? Louvado seja Deus. Vamos orar agora, eu vou estar orando agora. E em nome de Jesus, você vai estar tomando posse da tua cura, amém? Louvado seja Deus. Repita assim comigo. Diga assim: meu Deus, em nome do Senhor Jesus, meu Pai, eu ouvi a tua palavra. Meu Deus, e o meu coração se abriu para ela. Diga: meu Pai, eu agora assumo a minha posição diante de Ti. Posição de filho de Deus, de vencedor sobre todas as coisas. Diga agora, diga assim: meu Deus, meu Pai, eu tomo posse de todas as bênçãos que o Senhor Jesus conquistou. Inclusive, meu Pai, também da minha cura.
Diga: meu Deus, eu não abro mão de nenhuma dessas bênçãos. Diga agora sem medo, diga assim: Satanás. Diga: Satanás, em nome do Senhor Jesus, você perdeu. A minha vida, a minha casa, a minha família não te pertence mais, mas sim ao Senhor Jesus Cristo. Diga: Satanás, em nome do Senhor Jesus, eu quebro todo o teu poder sobre a minha vida, sobre a minha casa, sobre a minha família, sobre todos os setores da minha vida, inclusive a minha saúde. Diga: demônio, pega agora a tua mala, pega agora a tua roupa, pega agora todo o mal que você tem colocado na minha vida, na minha casa, na minha família e de cada setor da minha vida, inclusive a minha saúde. E em nome de Jesus, saia com tudo que é seu. Pessoal, presta atenção. O que o Senhor Jesus falou? Que tudo é possível, o que, pessoal? Ao que crer. Na realidade, o Senhor Jesus estava nos dizendo que nós somos aquilo que acreditamos que somos. O que você fez? Você não orou? Você não determinou a sua cura? Você não expulsou o mal? Você agora vai fechar os seus olhos aí onde você está. Você vai olhar para dentro de você e não vai ver mais, não veja mais na tua vida, se você for diabético, essa diabetes. Não veja mais esse câncer, esse problema financeiro, esse problema conjugal, não veja mais. Olhe para dentro de você e acredite que Jesus te fez um vencedor, porque Deus não criou ninguém doente. Deus não fez casamento nenhum destruído. Muito pelo contrário, Deus nos criou verdadeiros vencedores sobre todas as coisas. E eu vou estar dando continuidade à oração. Amém? Meu Deus, meu Pai, em nome do Senhor Jesus, meu Pai, ó Deus, mais uma vez, meu Pai, eu entro diante da Tua presença. Senhor Deus, eu quero em primeiro lugar, meu Pai, como sempre faço, te pedir perdão pelos meus pecados, pelos meus erros e também, ó Deus, por minhas falhas. E te pedir, ó Pai, que o Senhor venha fazer cumprir a Tua palavra em minha vida, quando o Senhor mesmo diz, meu Pai, que não somente nos perdoará, mas que lançará os nossos pecados ao mar do esquecimento. Meu Deus, meu Pai, o Senhor acabou de ouvir, meu Deus, a oração dessas pessoas, meu Pai. O Senhor ouviu, ó Deus, que elas com os próprios lábios delas, meu Pai, elas assumiram a posição que te agrada, a posição de filho, a posição de verdadeiro vencedor sobre todas as coisas. Meu Deus, então agora, não há mais nada que possa impedi-las de tomarem posse das suas curas, de tomarem posse da sua libertação, de tomarem posse, ó Pai, das mais de 8.000 bênçãos que o Senhor conquistou para elas na cruz do Calvário. Meu Deus, eu uno a minha fé, eu uno a minha oração, ó Deus, com a fé e a oração dessa pessoa que ora comigo em concordância com a Tua palavra. Oh, meu Deus, eu uso agora o poder e a autoridade que o Senhor tem concedido ao meu ministério aqui na terra. Meu Pai, eu faço isso para honrar e glorificar o Teu nome. Eu faço isso, meu Deus, para que todos vejam a Tua grandeza, para que todos vejam quanto Tu és poderoso, para que vejam que Tu é o Deus que cura, o Deus que liberta, o Deus que salva, o Deus que ressuscita mortos, reconstrói casamentos. Eu digo agora, poder de Deus em nome do Senhor Jesus Cristo. Poder de Deus, vai de encontro agora a todo o trabalho que tenha sido feito na Campinas contra a vida dessa pessoa, a todo o trabalho feito na Mata Virgem, a todo o trabalho feito nas pedreiras, a todo o trabalho feito nas praias, nos montes, nos rios, a todo o trabalho feito na encruzilhada, a todo o trabalho feito nas catacumbas do cemitério, nas portas do cemitério, aonde houver um trabalho arriado, aonde houver um trabalho preparado.
para acabar com a vida dessa pessoa, para acabar com o casamento dela, para acabar com a saúde, para amarrar a vida financeira. Poder de Deus em nome do Senhor Jesus Cristo. Poder de Deus, destrua agora todo esse alguidarreado. Poder de Deus, pulveriza agora esse ebó mandado, esse ebó preparado. Poder de Deus, vai de encontro agora todo o trabalho de magia branca, todo o trabalho de magia negra, todo o trabalho de bruxaria, todo o trabalho de feitiçaria. Aonde houver um trabalho feito, aonde houver um trabalho mandado para acabar com o casamento dessa pessoa, para acabar com a vida dela, com a saúde dela, para amarrar a vida financeira, para causar desunião, para causar morte. Poder de Deus em nome do Senhor Jesus Cristo. Poder de Deus é o teu nome que está sendo falado, é o teu nome que está sendo dito aqui agora. Poder de Deus vai mandando fogo, poder de Deus vai queimando. Aonde houver um espírito de enfermidade, aonde houver um espírito que produza diabetes, que produza câncer, que produza osteoporose, que produza glaucoma, aonde houver uma enfermidade, aonde houver uma doença, poder de Deus em nome do Senhor Jesus Cristo, vai destruindo agora. Eu digo agora em nome do Senhor Jesus Cristo, sai diabetes, sai câncer, sai AIDS, sai derrame, sai agora todo tipo de enfermidade, todo tipo de mal. Eu digo agora, você, Satanás, você que tem amarrado a vida dessa pessoa, você que não tem deixado ela prosperar, você que não tem deixado ela progredir, em nome do Senhor Jesus Cristo, você perdeu, demônio, a vida dessa pessoa não te pertence mais, o casamento dela não te pertence, a casa, a família, os filhos, mas sim ao Senhor Jesus Cristo. Eu digo agora, Satanás, em nome do Senhor Jesus Cristo, eu quebro todo o teu poder sobre a vida dessa pessoa, sobre a vida desse homem, sobre a vida dessa mulher, sobre a vida desse jovem, dessa família, dessa casa. Demônio, em nome do Senhor Jesus Cristo, sai da vida dela agora, sai com a tua doença, sai com a tua miséria, sai com a tua separação, sai com o teu adultério, sai com a tua prostituição, com a tua droga. Eu digo agora em nome do Senhor Jesus Cristo, pega agora, demônio, pega agora a tua mala, pega agora tudo que é teu, em nome de Jesus, saia para nunca mais voltar. Meu irmão, levanta a mão e diga assim: obrigado, meu Deus, muito obrigado pela minha cura, pela minha libertação, muito obrigado porque o Senhor é comigo. Bata a palma para Jesus e Jesus é com você, e fica com Deus, porque Deus só tem a te guardar, só tem a te livrar. Amém? Sê tu uma bênção. Do nosso